Entrando no nosso tema, que passa por essa discussão do machismo também. Deputada Caroline, a AGU fez lá a instrução normativa, a regra, até a pedido da Casa Civil, do próprio governo Lula, para ficar mais claro, colocar a baliza de que é a função, qual que é o papel que a primeira-dama pode exercer. E aí, nessa colocação da AGU, nessa instrução normativa da AGU, ela falou que a função da primeira-dama deve ser muito escorada nos princípios da administração pública, que são de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né, dos atos e eficiência. A senhora acha que isso está sendo cumprido, esses princípios estão sendo levados em consideração? Olha, eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. Ela foi inoportuna na viagem da China. Muitos membros da comitiva falaram que não era o momento de falas e ela criou esse momento para falar sobre um tema que é extremamente delicado, que é a regulamentação das redes sociais. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não o papel de primeira-dama, que pode ser exercido de outra forma, como trabalhos voluntários, esse papel simbólico, ela tem que se candidatar, se eleger e aí sim adquirir direitos políticos de representatividade. Agora, o que a gente vê é que a Janja tem muitos papéis inadequados. Então, por exemplo, ela se porta de uma forma inadequada, ela gasta o dinheiro público excessivamente em viagens internacionais. Eu mesma já fiz requerimentos de informação na viagem de Roma, na viagem de Paris, porque ela tem uma espécie de gabinete paralelo, ela nem é autoridade pública e ela tem 12 assessores, um gabinete com gastos, viagens internacionais milionárias, hotéis de luxo, é um esbanjar do dinheiro público e não quer se submeter à transparência, porque eles não prestam informações do que ela está usando de recurso público. E eu entendo que sim, deve ter transparência, moralidade e, sobretudo, ela entender que muitas vezes ela dá opinião como se ela fosse o próprio presidente da República e ela tem que entender o lugar dela. Ou seja, quer fazer esse papel, se candidate, se eleja para ir ter essa legitimidade. Deputada? Eu acho que a gente está historicamente acostumado a ver as mulheres, mesmo as primeiras damas, num espaço ou de subordinação ou de um elemento quase que decorativo. Então, qual é o papel que a primeira-dama costumava ter até algum tempo atrás? De trabalhos públicos, organização de festas, trabalhos de assistência. Acho que a gente está pouco acostumado a ver as mulheres, sejam elas na política ou fora delas, se colocando, opinando, contribuindo. E eu não tenho dúvida que esse é o primeiro estranhamento que se tem com a figura da Janja. Porque, diferentemente do que se comportou Michele Bolsonaro, por exemplo, ao longo do governo, do antigo governo, ou mesmo da Marcela Temer, que inclusive foi retratada certa vez como bela, recatada do lar, a Janja não se coloca nessa posição. E eu acho que aqui é menos uma discussão do que ela opinou ou não, porque eu acho que podem ter diferentes interpretações, alguém pode concordar, discordar. Mas, sem dúvida, a abordagem que se faz sobre a Janja, ela é mais indisposta, é mais ríspida pelo fato dela se colocar, dela não aceitar uma condição de primeira-dama meramente decorativa. Eu acredito que essa definição feita pela AGU, ela é importante porque pode tirar também, dirimir qualquer tipo de dúvida de se ela estaria extrapolando a função dela ou não, o que compete a ela fazer ou não. Agora, cabe, dentro daquilo que foi redigido, que se tem ali, que não se extrapole aquilo que está sendo explicitado pelo próprio governo. Mas desconsiderá-la pelo fato dela ser uma primeira-dama, ou seja, não pode emitir opinião política, eu não coaduno com essa visão, porque eu acho que as mulheres aprenderam e cada vez mais têm vontade de opinar sobre os assuntos. Inevitavelmente, ela acaba contribuindo para as opiniões do presidente Lula. Bom, eles são um casal, devem debater política o tempo inteiro. Ela, como uma militante do PT, deve debater política o tempo inteiro. Eu acho que isso é natural.